Deus, aleluias. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. Quem está feliz nessa noite, diga glória a Deus, maravilhas. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que Ele está nos concedendo, de estar transmitindo a sua poderosa palavra nessa noite. Quero também agradecer o nosso amado pastor Mateus e também o pastor Davi por essa oportunidade maravilhosa de nós fazermos aquilo que nós mais gostamos, que é pregar a palavra do Senhor, pregar as Sagradas Escrituras. Eu gostaria que os irmãos nessa hora, todos se colocassem de pé, abrissem a palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3, é um texto bastante conhecido dos irmãos, nós sabemos esse texto de cor, temos memorizado essa referência bíblica. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: chame por mim. Em outras traduções da Bíblia Sagrada vai dizer: clame por mim e eu responderei. Mais uma vez: chame por mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Pode se assentar em nome de Jesus. E queremos dizer, irmãos, que não é proibido dar glória a Deus nessa noite, porque nós estamos perante ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido. Todos conhecem esse texto, não conhecem? Amém? Todos conhecem esse texto, todos já sabem de cor essa referência bíblica, aonde Deus, por intermédio do profeta Jeremias, ele faz um convite, amados irmãos, para que o povo de Israel clamasse a ele, para que o povo de Israel buscasse a ele em oração, para que o povo de Israel solicitasse a Deus, se voltasse para Deus através da oração. Clame a mim. É um texto, amados irmãos, que nos incentiva, que nos estimula a orar, a buscar a presença de Deus. Mas não é apenas um texto que nos incentiva a orar, mas é um texto, uma referência bíblica que também nos traz uma esperança, nos traz uma garantia. Que garantia é essa, irmão Pedro? Que esse texto bíblico, ele está nos proporcionando, que ele está nos oferecendo, é que além de nós orarmos, nós teremos resposta, nós teremos retorno de Deus para as nossas orações. Além de o profeta Jeremias, inspirado por Deus, nos convocar, nos convidar, nos conclamar a orar, a buscar a sua face, ele nos diz que há uma resposta, há uma garantia de Deus. Nós não iremos ficar decepcionados, não iremos ficar frustrados quando nós chegarmos diante de Deus em oração, porque nós devemos entender, irmãos, que nós não servimos a um Deus morto, não servimos a um Deus que tem olhos e não vê, não servimos a um Deus que tem ouvidos e não pode ouvir, e que tem boca e não pode falar. Nós servimos ao Deus vivo, ao grande eu sou, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, aquele que era, aquele que é e sempre será, aquele que vive pelos séculos dos séculos. O texto nos convida, nos conclama nessa noite a nós buscarmos, a nós orarmos, e nos garante, amados irmãos, que há uma resposta de Deus.
Há uma resposta do Senhor quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós discorremos na Bíblia Sagrada. Nós vemos algumas referências paralelas a essas, que nos garante a resposta, que nos convida a orar, e logo em seguida também nos garante a resposta de Deus. Quando nós vemos os Salmos 37, no versículo de número 4, o salmista diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. O salmista está dizendo: se nós buscarmos ao Senhor, se nós colocarmos diante de Deus os nossos anseios, os nossos desejos, Ele irá nos responder, Ele irá conceder o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo de número 7, no versículo 8, Ele nos convida a orar e nos garante que nós, ao orarmos, teremos resposta de Deus para as nossas orações. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que pede recebe, e todo aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então Deus, Ele garante resposta para a sua vida, para a minha vida, quando nós nos achegarmos a Ele, irmãos, em oração. Mas você pode fazer um questionamento nessa noite: irmão Pedro, isso não funciona, isso não vale para os dias atuais, isso só era para os dias passados, porque eu tenho derramado tantas lágrimas, eu tenho chorado tanto, os meus joelhos estão calejados, eu tenho derramado gotas de suor, orando, buscando a Deus por uma causa. Quem sabe você tem orado a Deus para que Deus venha mudar a sua história, para que Deus venha mudar a sua vida, para que Deus venha mudar o seu cativeiro, para que Deus venha salvar aquele filho seu que está nas drogas. Você tem orado pela libertação do seu esposo, para que Deus o liberte, quem sabe, de uma vida promíscua, de uma vida de perdição e de pecados. Quem sabe você tem orado a Deus, você tem pedido a Deus incessantemente: Senhor, abra, Senhor, a porta de emprego para mim. E as portas permanecem fechadas, as portas permanecem lacradas. Você tem pedido para que Deus mude o seu quadro, para que Deus mude a sua história, e você não tem obtido resposta de Deus para as suas orações. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele ouve e Deus responde. Será porque, amados irmãos, Deus não tem às vezes concedido aquilo que nós temos lhe pedido em oração? Porque você tem orado há muito tempo, só você sabe as lágrimas que você tem derramado, só você sabe as noites sem dormir, buscando que Deus resolva a sua vida, que Deus venha entrar com providência em uma determinada área da sua vida, e você não tem resposta de Deus. Parece que o céu está de bronze, parece que Deus não ouve mais, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus, Ele não se importa mais comigo. Mas nós queremos dizer essa noite: nós às vezes não temos obtido respostas de Deus para as nossas orações, porque nós não temos orado de forma eficiente, porque nós não temos orado de forma eficaz, não temos orado de maneira eficiente. E nós queremos apresentar nessa noite 3 elementos que torna a sua oração eficiente. Nós queremos apresentar nessa noite 3 elementos que vai tornar a nossa oração eficaz.
Se nós praticarmos aquilo que nós iremos falar nessa noite, esses 3 elementos que devem estar impregnados, que deve estar inserido na minha e na sua oração, se nós colocarmos em prática aquilo que nós iremos compartilhar nessa noite, esses 3 elementos, eu quero dizer para você, amado irmão, que não haverá demônios, não haverá inferno, não haverá Satanás que possa impedir o agir de Deus em sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, se você colocar em prática esses 3 elementos que nós iremos falar nessa noite, você vai obter resposta, você vai obter resposta de Deus para as suas orações. E quais são, irmão Pedro, esses elementos que não devem faltar, que não pode faltar na minha oração, que é indispensável na minha oração? O primeiro elemento, amados irmãos, que nós devemos inserir nas nossas orações é a fé. Nós precisamos orar com fé. Há muitas pessoas que se achegam a Deus e oram apenas por orar, ora apenas às vezes por obrigação, por imposição, por uma liturgia, para cumprir um costume. São pessoas que às vezes se achegam diante de Deus em oração, mas não acreditam que irão receber de Deus aquilo que estão pedindo em oração. Fala de boca para fora, professam com a boca, verbalizam com a boca a fé, mas o coração lá no fundo não acredita, o coração não crê que irá receber aquilo que está pedindo. E amados irmãos, nós devemos nos aproximar de Deus em oração com fé. Devemos acreditar que Deus, Ele é poderoso para atender as nossas orações. Eu não posso me achegar diante de Deus com dúvidas, duvidando. Devemos orar com fé. Se você quer ter resposta de Deus para a sua vida, você deve orar com fé ao Senhor. Nós queremos, para ilustrar isso, mostrar a história de um homem norte-americano chamado Charles Finney, que foi um dos grandes homens que Deus usou para avivar os Estados Unidos. E esse homem, ele conta que na primeira vez que ele foi à igreja, e ele viu os irmãos ali ajoelhados, orando ao Senhor, ele percebeu uma coisa, ele detectou uma coisa, que aqueles irmãos não acreditavam que iam receber aquilo que eles estavam pedindo em oração. Eles oravam, e Charles Finney percebeu que eles não acreditavam que iam receber aquilo que eles estavam pedindo. Quando nós nos aproximamos de Deus e apresentamos a Ele as nossas causas, os desejos da nossa alma, do nosso coração, se isso for desprovido de fé, Deus não irá te ouvir, Deus não irá fazer, Deus não irá operar. Às vezes é por causa que nós temos deixado de inserir em nossas orações a fé. É por esse motivo que às vezes nós não temos obtido resposta de Deus. Nós devemos nos achegar com fé. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 6 e 8, ele diz o seguinte: peça porém com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, agitada e impelida pelo vento. Não penseis tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Quando nós oramos ao Senhor, apresentamos a Ele as nossas causas, se não for, irmãos, com fé, se o nosso coração estiver cheio de dúvidas, ainda que nós dizemos com a nossa boca: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer,
eu creio que o Senhor pode me dar, eu creio que o Senhor pode agir na minha vida. Se isso não brotar, se isso não jorrar da alma, do mais profundo, do nosso íntimo, a fé, crendo que Deus pode fazer, que Deus pode me conceder, Deus não vai conceder a nós. Louvado seja o nome de Jesus. Devemos nos aproximar com fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, no versículo 22, e tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, não é duvidando, não é desconfiando, mas crendo, vocês receberão, vocês vão receber. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6, ele diz o seguinte: amados irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é preciso que todos aqueles que se achegam a Deus creia que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam através da oração. Então nós devemos pedir com fé, nós devemos orar com fé, inserir nas nossas orações a fé. Do contrário, nós não iremos receber respostas de Deus para as nossas orações. Eu lembro uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, no versículo 27 ao versículo 29, onde essa história ilustra isso que nós estamos falando nessa noite, a importância de nós chegarmos a Deus com fé, irmãos, com confiança, acreditando que Deus pode agir, que Deus pode fazer, que Ele pode operar em nossas vidas, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. Eu quero dizer que Deus ainda faz, que Deus ainda opera, que Deus ainda realiza. Deus não está surdo, Deus não está morto, Ele ouve as nossas orações, mas Ele só vai agir se nós orarmos com fé. A Bíblia conta que Jesus, Ele havia saído da casa de Jairo, havia ressuscitado a sua filha, e diz a palavra de Deus que 2 cegos iam atrás de Jesus clamando: Senhor, tenha compaixão de nós, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E diz que Jesus chegou em casa, e aqueles 2 cegos se aproximaram de Jesus. Observe que eles clamaram, não clamaram, clamaram, se aproximaram, mas Jesus não os curou de imediato, porque apenas se aproximar, apenas se achegar a Deus não é o suficiente se for desprovido de fé. E quando eles chegam até Jesus, Jesus faz uma pergunta muito importante para aqueles homens, para aqueles cegos: vocês acreditam? Vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem, vocês têm fé que eu posso realizar, que eu posso operar, que eu posso fazer isso? Jesus está procurando, está perguntando a você nessa noite: você crê? Você acredita que eu posso fazer isso? Você acredita que eu posso mudar a sua história? Você acredita que eu posso mudar a sua vida? Você acredita que eu posso libertar o seu filho? Você acredita que eu posso libertar a sua esposa, o seu esposo? Você acredita? Você acredita que eu posso curar você dessa enfermidade que tem lhe oprimido, que tem lhe entristecido, que tem lhe escravizado? Você crê? Jesus fez essa pergunta para aqueles 2 cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram: sim, Senhor. Jesus disse: que seja conforme a fé que vocês têm, que seja conforme a fé que vocês têm. Amados irmãos, é conforme a nossa fé.
Se você crê que você é um derrotado, você será para sempre um derrotado. Se você crê que você nasceu para sofrer, você vai sofrer a vida toda. Se você crê, se você acredita que você nasceu para viver uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida de dificuldades financeiras, você vai viver, porque é conforme a nossa fé. Deus nunca fará nada pelas nossas vidas além daquilo que nós cremos. Deus nunca realizará nada na minha vida, na sua vida, além daquilo que você crê. É conforme a minha e a sua fé. Então, amados irmãos, nós devemos orar a Deus com fé. Se você não tem ainda obtido resposta de Deus para as suas orações, às vezes você tem orado sem fé. Você não tem confiado que Deus ele pode agir, que Deus pode operar na sua vida. Então esse é o primeiro elemento, a fé. Devemos orar com fé para que a nossa oração ela seja eficiente, ela seja eficaz. Mas nós queremos falar sobre outro elemento que torna a minha e a sua oração eficaz. É a perseverança, é a oração perseverante, a oração incessante, a oração contínua. É essa oração, pastor. Pode descer, né, se quiser. Bom. A oração, irmãos, ela deve ser uma oração perseverante. Amados irmãos, a nossa dificuldade não é começar a orar. Nós não temos nenhuma dificuldade em começarmos a orar. Nós não temos nenhuma dificuldade em começarmos, às vezes, uma campanha. A nossa maior dificuldade é permanecer orando, é permanecer em oração. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que nós temos muita iniciativa, mas temos pouca acabativa. Às vezes, amados irmãos, nós até começamos a orar, oramos 2, 3 dias, uma semana, mas depois nós desistimos, nós não perseveramos, não continuamos em oração. Quantas vezes, às vezes você começa uma campanha a Deus, para que Deus opere em uma determinada causa da sua vida, e você até começa por alguns dias, mas depois você desfalece, você desiste, você ora uma semana, você ora um mês, e depois para de orar. A oração, irmãos, que irá produzir efeitos, a oração que resolve, é a oração perseverante. Além de nós orarmos com fé, nós devemos orar com perseverança. Nós devemos insistir na oração. Devemos prevalecer nas nossas orações. Devemos lutar com Deus nas nossas orações, insistir. Não abrir mão, não parar, não retroceder, enquanto nós não alcançarmos de Deus aquilo que nós estamos pedindo em oração. Devemos prevalecer, devemos perseverar orando. Às vezes nós continuamos, oramos por alguns dias e desistimos, irmãos, às vésperas de receber a bênção de Deus. Às vezes Deus vai operar, Deus vai agir no dia posterior ao dia que você parou de orar, ao dia que você desistiu. Nós devemos permanecer, nós devemos perseverar em oração. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta de 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos orar em todo o tempo. É a oração perseverante que vai resolver, irmãos.
É oração perseverante que vai surtir efeito. Nós não devemos pensar que uma oração de 2 dias, às vezes de uma semana, nem sempre vai ser o suficiente. Deus quer que nós permaneçamos, Deus quer que nós perseveramos em oração. Perseverança, perseverar em oração. Jesus, ele conta uma história de uma mulher viúva no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E essa passagem bíblica, ela mostra a importância de nós orarmos, sem desistirmos, sem retrocedermos, sem desanimarmos. A Bíblia diz que havia uma viúva e ela chegava todos os dias no juiz daquela cidade. Julga a minha causa, julga a minha causa, age em meu favor. E diz que aquele juiz, ele resistiu àquela viúva por algum tempo, mas diz a palavra de Deus que portanto ela insistiu, portanto ela importuná-lo, portanto ela incomodá-lo. Age em minha vida, julga a minha causa. Diz que aquele homem, ele cedeu, aquele juiz cedeu e julgou a causa daquela viúva. E o versículo 6 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, perseverança de dia e de noite. Irmãos, oração perseverante. Devemos importunar Deus, importunar nas nossas orações. Devemos bater na porta e dizer: Deus, eu estou aqui, Deus. Deus, lembra, Senhor, daquela causa. Nós devemos apresentar diante de Deus todos os dias as nossas causas, os nossos desejos, sem desanimar. A Bíblia diz que as nossas orações, elas devem ser conhecidas diante de Deus. Meu Pai, eu estou aqui, meu Pai. Senhor, aqui meu pedido, Senhor, aqui a minha causa, julgue a minha causa. Mas nós não queremos perseverar, desistimos facilmente, paramos de orar com muita facilidade. A Bíblia conta a história que Isaac, ele casou-se com Rebeca quando ele tinha 40 anos, e ele percebeu que Rebeca era estéril, que Rebeca não poderia gerar filhos, e diz que a partir de então Isaac, ele começou a clamar, ele começou a orar ao Senhor em favor da vida da sua esposa Rebeca. A resposta de Deus, ela veio no outro dia. Vocês se conhecem a Bíblia? A resposta de Deus vem com uma semana. A resposta de Deus, ela veio com um mês. Foi no ano seguinte que Deus, ele operou na vida de Rebeca. Não, só quando Isaac, ele tinha 60 anos. 60 anos, irmãos, que Deus veio gerar no ventre de Rebeca. Com 20 anos de oração, que Deus, ele veio ouvir, ele veio operar na vida de Isaac após 20 anos. 20 anos de oração. E porque nós queremos resposta de Deus apenas em uma hora de oração, nós queremos que Deus opere, que Deus venha me ouvir apenas com a semana de oração, apenas com um mês de oração. Nós queremos que Deus já faça, que Deus já atenda o meu pedido. Isaac orou 20 anos. E nós queremos fazer uma pergunta nessa noite: será se nós temos o espírito de perseverança o suficiente para nós orarmos 20 anos? 20 anos por uma causa. Isaac orou 20 anos. Há certas causas
que Deus, Ele vai agir, irmãos, não de uma hora para outra. Deus, Ele pode chegar na sua vida, atender a sua oração de forma de repente, mas às vezes Deus quer que nós perseveremos, que nós continuemos, que nós insistimos, que nós lutemos, que nós perseveramos, que nós batemos na porta todos os dias, para que Deus venha operar, para que Deus venha agir. Oração perseverante. A palavra do Senhor vai dizer em Atos, no capítulo 12, que houve uma perseguição contra a igreja, e Herodes manda prender o apóstolo São Pedro. O apóstolo Pedro estava ali preso, algemado, estava acorrentado por 2 correntes, e diz que ali havia soldados em sua volta para lhe vigiar. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto Pedro, ele estava preso, ele estava algemado, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 12, no versículo 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A igreja orava ao Senhor de forma incessante pela vida do apóstolo Pedro. Sabe o que aconteceu no final? As correntes se quebraram, Deus libertou, Deus deu livramento para Pedro. Amados irmãos, Deus, Ele vai operar, Ele vai libertar, Ele vai quebrar os grilhões quando nós perseverarmos em oração, quando nós continuarmos em oração a Deus. A perseverança, além da fé que deve estar inserida na nossa oração para que ela seja eficaz, nós devemos inserir nas nossas orações a perseverança. E o terceiro e último elemento que nós devemos colocar em nossas orações é se a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus. O terceiro elemento, para mim, é o mais importante. Nós só iremos obter resposta do Senhor para as nossas orações se a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus. Se a minha oração, se aquilo que eu peço ao Senhor, se aquilo que eu oro a Deus no meu quarto, aonde eu estiver, se eu apresento a Deus os meus propósitos, meu amigo, meu irmão, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, é perca de tempos, é inútil, é vão nós orarmos por aquilo que Deus não quer nos dar. Nós podemos secar a língua, nós podemos derramar gotas de suor, nós podemos jejuar, nós podemos fazer campanha, nós podemos orar com fé, com perseverança, orar 20, 30 anos, mas se aquilo que nós pedimos ao Senhor não estiver de acordo com a sua vontade, Ele não vai fazer. É vão, é perca de tempo nós orarmos por aquilo que Deus não quer nos dar, por aquilo que Deus não quer nos conceder. Vamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor. Quando nós olhamos a história de Davi, quando Davi, ele havia adulterado com Betseba, diz que uma criança passou a ser gerada no seu ventre, e diz que o profeta Natã chegou até Davi: olha, essa criança aí que está no ventre de Betseba não vai viver, essa criança não vai viver. A criança nasceu, a criança adoeceu. Sabe o que Davi foi fazer? Diz que Davi, ele começou a buscar o Senhor em oração. Davi começou a orar, começou a perseverar em oração. Davi passou a jejuar, passou a buscar a Deus de forma incessante, passou a se humilhar diante de Deus. Sabe o que aconteceu no final? Deus atendeu aquilo que Davi queria. Deus curou a criança. Deus operou na vida da criança? Não. Diz que a criança morreu, porque Deus já havia determinado,
Deus já havia falado que aquela criança não deveria viver, que aquela criança deveria morrer. Deus já havia determinado, irmãos. O jejum de Davi não foi o suficiente, a oração de Davi não foi o suficiente para mudar a vontade de Deus. Quando Deus não quer fazer, quando Deus não quer operar, quando Deus não quer me dar, não há nada que eu possa fazer para mudar a vontade de Deus, para mudar o querer de Deus. É quando Ele quer, irmãos, e acabou. Deus é soberano, é Ele que manda, é quando Ele quer. Louvado seja o nome de Jesus. Moisés, ele queria ver a terra que manda leite e mel. Deus, eu quero ver, eu quero entrar. E diz que Deus está virado com Moisés por causa do povo de Israel. Sabe o que aconteceu no final? Moisés, que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus face a face, que falava com Deus boca a boca, o homem que mais teve intimidade com Deus, Moisés, o maior profeta, um dos maiores profetas que houve na Bíblia. Moisés pediu a Deus: eu quero ver a terra, Senhor, eu quero ver a terra. Sabe o que Deus falou para Moisés? Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, basta, não insista mais nisso. Moisés pediu, não era da vontade de Deus, e Deus não concedeu. Irmãos, é quando Deus quer, é quando Deus quer. Quando Deus não quer, não há nada que façamos. Nós podemos pedir com fé, nós podemos perseverar, mas se não for da vontade de Deus, Ele não vai fazer, Ele não vai operar. O apóstolo Paulo, ele pediu a Deus incessantemente para que Deus removesse o espinho da sua carne. Ele clamou ao Senhor: Deus, Cristo, meu Senhor, remova de mim esse espinho. Sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Deus não concedeu aquilo que Paulo queria, aquilo que Paulo estava desejando. Irmãos, é quando Deus ele quer fazer, é quando Deus quer operar, é segundo a vontade de Deus. Amados irmãos, e nós devemos entender que o melhor lugar, a vontade de Deus para mim e para a sua vida, é melhor do que a nossa própria vontade. A vontade de Deus para a minha e para a sua vida é melhor do que a nossa própria vontade, porque os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são melhores e são maiores do que os nossos. A vontade dele vale a pena esperar pela vontade de Deus. Vale a pena, irmãos, nós esperarmos segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para nossas vidas, ela é agradável e ela é perfeita. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não tem lhe dado aquilo que você quer, não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus não está lhe ouvindo. Deus, Ele não está te dando aquilo que você quer, é porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, é porque Deus tem o melhor para você. O pai, Ele quem sabe o que é melhor para o seu filho. O pai, Ele não vai dar para o seu filho aquilo que é ruim. Às vezes, nós pensamos que aquilo, irmã, que nós pedimos a Deus, é bom para as nossas vidas, mas quem sabe realmente se é bom é Deus, que é o nosso Pai. A Bíblia diz que Deus, Ele dá boas dádivas aos seus filhos. Qual é o pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará um escorpião? Quanto mais o vosso Pai Celestial não dará boas dádivas aos seus filhos. Eu quero dizer para você nessa noite,
que você não deve se entristecer, você não deve ficar triste, você não deve ficar frustrado. Deus não me ouve mais, Deus não opera mais na minha vida, Deus me esqueceu. Há quantos anos eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho pedido ao meu Deus incessantemente, eu tenho derramado tantas lágrimas para que Deus faça, para que Deus opere, e Deus não tem feito. E às vezes você tem estado frustrado, desanimado, perdeu as esperanças, não crê mais, não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para buscar a Deus em oração. Eu quero dizer para você, Deus, Ele não tem te respondido, Deus, Ele não tem operado na sua vida, Ele não tem dado aquilo que você quer, aquilo que você deseja, não porque Ele te abandonou, não porque Ele esqueceu de você, não porque Ele não te ouve mais, mas porque Ele te ama, mas porque Ele é com você, mas porque Ele cuida de você, porque quem ama, quem cuida, não vai dar qualquer coisa, não vai dar aquilo que é ruim, que vai ser ruim para mim, para a sua vida. Tantas jovens, Deus coloca um homem na minha vida, e Deus não concede, Deus não faz, porque Deus sabe que aquela pessoa vai destruir a sua vida. Às vezes você quer entrar, trabalhar em um determinado emprego, se eu quero trabalhar nesse emprego aqui, isso aqui é bom para a minha vida, e Deus nunca lhe deu, Deus nunca lhe concedeu, porque Deus sabe que no dia que Ele lhe der, aquilo vai esfriar a sua vida espiritual. Amados irmãos, Deus, Ele está no controle. Deus, Ele não perde o controle, Ele está no controle da história, Ele está no controle da minha e da sua vida, e Deus só vai nos dar aquilo que for melhor, aquilo que for bom para a minha e para a sua vida. Nós devemos inserir nas nossas orações, para que a nossa oração, ela seja eficiente. Irmãos, se nós praticarmos, se nós colocarmos diante de Deus, em nossas orações, esses três elementos: a fé, a perseverança e esperar pela vontade dEle, a nossa oração será eficiente, a nossa oração será eficaz. Não haverá nada, não haverá correntes, não haverá cadeia, não haverá barreiras, não haverá empecilhos, não haverá inferno, não haverá demônios que possam impedir Deus de conceder aquilo que eu estou lhe pedindo em oração. Então, a partir de hoje, quando você for orar, ore com fé, ore com perseverança, não desista, não para, a bênção está adiante, a vitória está adiante, a resposta de Deus para a sua vida está às portas. Não desista, espere pela vontade e pelo agir, pelo querer de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Eu peço à igreja para se colocar de pé nesse momento, para que nós possamos fazer uma oração pela sua vida, para que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Todos se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Eleve os seus pensamentos para os montes, da onde vem o teu socorro. O teu socorro não vem dos homens, o teu socorro vem de Deus. Você que tem apresentado a Deus uma causa da sua vida, e você ainda não tem alcançado a resposta de Deus, eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Eu quero profetizar, eu quero ser boca de Deus para a sua vida, e dizer que Deus vai operar, e dizer que Deus vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos nesse momento. Deus amado, Deus querido, nós pregamos a sua palavra, Senhor. A palavra do Senhor, quando é pregada,
ela não volta para o Senhor vazia. A tua palavra é poderosa. A tua palavra, ela é digna de toda aceitação. Nós cremos, Senhor, piamente naquilo que nós pregamos nessa noite, porque nós não pregamos a nossa palavra, mas pregamos a palavra do Senhor que muda, a palavra do Senhor que transforma, que liberta. Espírito Santo de Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Senhor que tem o controle das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. A palavra do Senhor diz que não cai um pássaro dos céus sem a tua vontade, sem o teu consentimento. É o Senhor que conhece o teu povo, é o Senhor que conhece as suas ovelhas. Não há ninguém que conheça mais as nossas vidas do que o Senhor. O Senhor sabe aqueles desejos, aqueles anseios mais íntimos, Deus, mais profundos da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser. O Senhor sabe, Deus, quantos servos do Senhor têm derramado lágrimas, têm pedido ao Senhor incessantemente em oração. Deus, haja, Deus. Deus, eu estou aqui. Deus, olha para mim, Deus. Deus, opere na minha vida. Deus, julga a minha causa. Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos no nome de Jesus crendo, nós receberíamos. É no nome de Jesus que eu peço para que o Senhor venha agir, venha operar na vida desse crente, na vida desse servo, dessa serva que tem orado ao Senhor. Entra com providência, Deus. Muda o cativeiro, muda a história. Opere, Senhor, conceda o desejo do coração dos teus servos. Em nome de Jesus, nós profetizamos, em nome de Jesus, um novo tempo para este povo, para esta igreja, um avivamento espiritual, renovação espiritual na vida do teu povo. Em nome de Jesus, abençoe essas vidas na autoridade do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, pregando, compartilhando a palavra do Senhor. Quantos entenderam a palavra do Senhor? Diga amém, glória a Deus. Quero agradecer também ao pastor Mateus por essa oportunidade maravilhosa. Que Deus abençoe essa igreja ricamente, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para o pastor, em nome de Jesus.